Bom, me chamo Heloísa e eu vou apresentar sobre um mini cenário. Inicialmente, o usuário vai querer acessar o sistema e para isso ele vai ter que se cadastrar. E com isso, a gente tem um cenário de cadastro, que vai ser onde o usuário ele vai acessar a tela de cadastro e vai inserir suas informações, como o nome, e-mail e assim. Com isso, o sistema ele vai consultar se o e-mail do usuário já existe no banco de dados. Se não existir, o cadastro é realizado com sucesso, né? E o usuário ele vai ser redirecionado para a tela inicial do sistema. Mas se o e-mail já exista, vai ser exibida uma mensagem de erro na tela do usuário. Quando o cadastro for realizado com sucesso, ele vai ter acesso às funcionalidades principais, que vai ser, após ele se autenticar no sistema, ele vai poder criar tópicos, iniciar discussões, buscar os tópicos por palavras-chave ou responder e curtir tópicos de outros usuários. Ele também pode seguir perfis de interesse. Com isso, né, com todas essas funcionalidades, a gente consegue mapear o Product Backlog. E com isso vai poder classificar as demandas por grupo e complexidade, que vai servir também para apoio ao desenvolvimento do sistema. É, Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas. Eu vim falar aqui sobre histórias de usuário, né? Que seriam ali pequenos relatos de usuários sobre um certo sistema que eles usam ou vão usar no futuro. No caso seria um sistema que ainda está em desenvolvimento. Bom, ali esses relatos do usuário, eles são ali para a parte de desenvolvimento, são ali requisitos, né? de um sistema, como por exemplo esses relatos que a gente tem aqui de alguns usuários. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Como usuário, você deve criar uma conta para acessar o sistema ISE Connect. Bom, esse relato aqui, ele é um requisito, né, dentro de um sistema. O que seria esse requisito? O requisito seria, por exemplo, uma tarefa que a equipe de desenvolvimento irá realizar. No caso aqui seria tem que criar ali um sistema, né, que possibilita criar contas para poder acessar o sistema. Vamos dar uma olhada aqui em outros relatos. Esse sexto aqui, ó. Como usuário, deveria criar tópicos com título e descrição do sistema ISE Connector para iniciar uma discussão. Ou seja, que a gente vai ter uma criação, né, dentro do sistema, que para o desenvolvimento seria, por exemplo, a criação de um objeto, né, criação de um tópico com um título e a descrição para iniciar ali uma certa conversa dentro do sistema. Isso aí também é um requisito para o sistema, para a equipe de desenvolvimento. A gente tem aqui décimo. Como usuário, deseja responder um tópico no sistema para colaborar com a discussão. Bom, esse relato diz ali sobre ter ali uma possibilidade de você poder responder ou comentar um certo tópico. Vamos dizer ali que a gente tem um tópico ali sobre o período de prova. O período de prova começa quando? Você tem ali uma certa possibilidade de responder. Tal prova de professor tal, da disciplina tal, vai começar a partir de dia tal. Isso ali inicia ali uma certa conversa, né, uma discussão dentro do sistema. Vamos ver o 13. Como usuário, desejo editar um tópico para corrigir ou atualizar informações dentro do sistema Connect. Bom, esse relato aqui, essa história do usuário, fala sobre o desejo dele de editar um tópico. Por exemplo, alguém criou ali um tópico e ele vê ali que há uma informação que não está correta. Ele tem ali a possibilidade de atualizar a informação dentro do sistema. No
caso corrigir informação dentro do sistema. Pode ser ali dele, né? Ou de algum outro, por exemplo. Ele pode ali, por exemplo, abrir um certo chamado ali. Pode, eu vou corrigir aqui, e isso gera ali um pedido para o dono do tópico poder corrigir. Por exemplo, mandou uma mensagem privada falando sobre, eu desejo corrigir esse tópico aqui porque essa informação tal não está correta, então a informação correta é essa. Isso seria uma funcionalidade, né, dentro do sistema e que o usuário deseja ali para poder fazer a correção de relatos. Olá, me chamo Leandro e a gente vai falar um pouco sobre as histórias de usuários da nossa aplicação IFCE Connect. Bom, eu utilizei aqui o método para classificar essas histórias de usuários, o método Scrum, classificação por épicos, né, que são grandes funcionalidades dos sistemas, e as histórias funcionais, que são a função relacionada a essas histórias de usuários que foi identificado. Bom, o tipo de classificação de todas as histórias de usuários aqui listadas são histórias funcionais, ou seja, são ações do usuário, né? É o que o usuário vai fazer dentro dessa aplicação. Bom, separado aqui os épicos, né, a gente tem algumas histórias de usuários que trazem para a gente algo relacionado a conta e acesso. Então a gente tem aqui histórias de usuários que se referem a cadastros e logins, autenticação de conta, recuperação de senha, gerenciamento de conta. O perfil do usuário busca visualizar perfis, né? A busca de perfis, editar perfis e seguir usuários também. É, no épico de tópicos, a gente também tem aqui algumas histórias de usuários que visam a criação e edição e exclusão de alguns tópicos, a visualização desses tópicos também e responder às discussões relacionadas ao tópico. A busca também vai ser relacionada à lista de tópicos, né? Você pode listar aí os tópicos. Pesquisa por palavra-chave também e ordenação de posts, né? De publicações. Também temos aqui o épico de engajamento, que são relacionados a interações do usuário dentro da plataforma, que temos aqui a curtida, notificações de usuário e denúncia de conteúdos. Bom, a organização dessa organização por épicos, ela facilita o gerenciamento do backlog, certo? Então, a gente vai dar uma olhada nele, que contém a história dos usuários. E essa abordagem ela fica bem mais organizada. Bom, agora que a gente está aqui no nosso Trello, né, no nosso Kanban, a gente vai dar uma olhada aqui no backlog, que contém algumas histórias de usuários. Dito antes, elas são histórias funcionais, tá? E elas buscam interagir dentro da aplicação. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma história de usuário que está relacionada com o cadastro, né? E aqui está aqui a pergunta, né? O texto. Como o usuário deseja cadastrar uma conta para acessar o sistema IFCE Connect? Quando a gente abre aqui essa história de usuário, a gente também tem aqui detalhado os critérios de aceite para essa para essa história de usuário, né? Então, o sistema deve ser obrigatoriamente ter o nome completo, e-mail e senha. A senha deve conter requisitos mínimos de segurança. O sistema deve impedir a criação de contas com e-mails já cadastrados. E após o cadastro, o usuário deve receber a mensagem de confirmação de sucesso e ser redirecionado para o login ou para a tela inicial. O layout deve ser responsivo, permitindo visualizações corretas tanto para desktop e dispositivos móveis. Então, após a conclusão de todos esses critérios, essa história aqui pode ser aceita, né? E ela pode passar a ser uma função do sistema, né? E isso para todos os outras histórias de perfis, né? Então, elas também estão definidas aqui as sprints delas, né? Primeira sprint são essas iniciais aqui. E tem outras sprints também para outras etapas, né? Então, todas as histórias de usuários estão aqui e elas vão se tornar, à medida que elas têm o seu critério de aceite cumpridos, né? Elas vão se tornar funcionalidades implementadas no sistema. E é isso. Olá, meu nome é Jéssica e eu vou ficar responsável aqui pela parte do Product Backlog inicial do IFCE Conecta. O IFCE Conecta, o objetivo do sistema
ele vai ser a criação de uma rede social. Ela vai ser direcionada, né, para os alunos do IFCE, também servidores e funcionários, para que possam se comunicar, tirar dúvidas, interagir, né, entre as pessoas que estão envolvidas nesse longo ambiente, nesse amplo ambiente. O nosso Product Backlog, ele vai ser organizado, né, a partir de listas que vai ter priorizada a partir de funcionalidades. Ele vai ser baseado em valor para o usuário e ele vai evoluir ao longo das sprints. Aqui embaixo pode ser verificado algumas destas listas de funcionalidades elas vão variar de acordo com o tempo, de acordo com as prioridades que elas deverão ser realizadas. A estrutura do backlog. Vamos ter histórias de usuários, e para isso vai ter os critérios de aceitação e a priorização, que vai ser desde alta, média e baixa. Aqui um exemplo, né, de história de usuário seria criar tópicos. Como usuário autenticado, desejo criar tópicos com título, descrição, para iniciar uma discussão. Mais à frente, vou mostrar aqui os critérios de aceitação para esse tópico. Pronto, a história de usuário. Aqui nós temos o campo de descrição, o título e o autor. Aqui, né, o mesmo citado já anteriormente, que seria criar tópicos, os membros que eles fizeram ou editaram, auxiliaram, foi aqui a Maria e o João Lucas. Aqui a etiqueta, a questão de prioridade, né, que é a 2, que seria no segundo prazo para ser feita, e alguns critérios de aceite. O sistema ele deve exibir o botão novo tópico visível apenas para usuários logados. O campo título, ele deve ser obrigatório e tem um limite de caractere. Exemplo, mínimo 10, máximo 650 e eu continuo, né, os demais. O nosso backlog, ele vai ser organizado por prioridades. A primeira que se é a autoprioridade, a média e a baixa, que eles serão modificados de acordo com o andamento do nosso nossa rede social. Aqui nós verificando, né, como é que ficou como está em andamento, né, o nosso sistema, com relação, né, às prioridades, os autores. A fazer o andamento, os concluídos. E essa aqui ficou com a minha parte. Muito obrigada a todos. Até. Aqui dentro da nossa planilha do Trello, a gente já tem algumas funcionalidades que a gente já está dando em andamento, né? Que fazem parte da Sprint 1. Algumas ainda não começaram, mas temos aqui também no backlog as funcionalidades da Sprint 2 e 3 que estão esperando, né, dar o tempo certo delas serem começadas a serem feitas.
Dentro de uma história de usuário, né, que é a de acesso ao perfil, ela diz: como usuário cadastrado, desejo visualizar minha tela de perfil do sistema IFCE Conecta para conferir meus dados cadastrados. Aqui, logo abaixo, a gente já tem os membros que estão responsáveis, né, no caso sou eu, e os critérios de aceite dela. Bem simples, algo bem, né, bem simples de ser feito. E assim a gente conclui a apresentação do Product Backlog da equipe que está responsável por fazer a plataforma de comunidade IFCE Conecta. É isso, muito obrigada.